Giro News começando e aqui é aquele espaço para quem ama vacas. Nós vamos falar hoje sobre produção de leite a pasto. O Leandro Paiva, superintendente técnico da Girolando, esclarece a dúvida da Miranda. Ela quer saber se existe uma composição racial que se adequa mais à produção a pasto. Leandro, qual seria a indicação? Olha, o grande diferencial da raça Girolando, dos animais Girolando, que compõem a nossa, a nossa base de banco de dados, base de composição racial, é justamente ter animais de diferentes composições raciais que conseguem se adaptar a diferentes sistemas de produção, a diferentes climas. Então, você tem, Larissa, são inúmeros exemplos que nós temos de fazendas que trabalham com produção de leite a pasto com animais 3 quartos, 5 oitavos, meio sangue, 3 oitavos, 1 quarto. Algumas fazendas, dependendo da região, até com alguns animais 7 oitavos. O que a gente pode dizer é o seguinte, essa é a principal característica da raça girolando, a capacidade de adaptação ao sistema. Então, podemos dizer que qualquer vaca girolando consegue produzir leite a pasto? Sim, porém, com algumas ressalvas. Dependendo do manejo, dependendo da alimentação oferecida, dependendo da região e do clima, você vai ter resultados melhores com animais com um pouco mais de sangue zebuíno, como por exemplo a vaca meio sangue, a vaca 5 oitavos, que tem um melhor equilíbrio aí da proporção de sangue holandês com sangue gir, que é a raça propriamente dita, né? A vaca 5 Hum. oitavos, a vaca puro sintético, e até as vacas 3 quartos e 1 quarto. Já em regiões um pouco mais frias, nós temos bons exemplos de vacas 3 quartos sendo mantidas a pasto, produzindo muito bem. O que eu digo sempre é o seguinte, quanto mais ambientado e adaptado o animal está naquela propriedade, melhor vai ser o resultado. Então, o que nós podemos dizer? Faça primeiro uma análise da sua região, qual que é a temperatura média anual, umidade, altitude, para você fazer uma avaliação. Se você quer trabalhar, por exemplo, com vacas 5 oitavos e meio sangue, e sua região for uma região de um clima um pouco mais quente, muito provavelmente você vai ter menos problema de adaptação desses animais, porque esses animais têm um pouco mais de sangue zebuíno. Os animais 3 oitavos também, e assim por diante. Mas, da mesma forma, você pode trabalhar com animais com um pouco mais de sangue holandês. Porém, você vai ter que respeitar um pouco mais o período de adaptação desses animais ao sistema de produção. Já nas regiões que são regiões um pouco mais frias, com clima mais ameno, aí você já vai ter um pouco mais de facilidade de obter um desempenho melhor dos animais com maior composição racial de sangue holandês e também não vai perder, em termos de desempenho, aqueles animais com sangue zebuíno. Então, o que a gente pode falar? É um conjunto de fatores que você vai utilizar para tomar a decisão de qual composição racial que você vai utilizar para aquele sistema. Mas, volto a falar, esse é o grande diferencial da raça girolanda. Independente da sua composição racial, é a capacidade de adaptação ao meio. Isso é importante ser ressaltado. E ainda dentro dessa dúvida, o André quer saber se a vaca girolando consegue pastar bem em áreas de morro, de serra, e se teria também uma composição mais indicada para esse tipo de topografia. A resposta, Larissa, praticamente é a É mesmo, mesma, né? né? Porque o relevo, o clima, também está dentro dessa condição de ambiente que favorece, ou às vezes, que uma condição que a raça girolando tem como característica em se adaptar melhor do que outras raças naquele tipo de condição. Então a resposta é muito parecida. Vou dar um exemplo claro aqui. Tá? Nós temos uma região muito montanhosa no estado de Minas Gerais, né? O sul de Minas, a região serrana também ali, da região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. E ali predomina o quê? Muito. A criação de gado girolando. Então nós temos pequenas fazendas, médias fazendas e grandes fazendas ali produzindo leite com gado girolando, né? Subindo nas montanhas, pastando. Então, nós podemos dizer que se você conseguir fazer com que os animais se adaptem, tenham o tempo necessário para se adaptar naquela região, pode ter certeza que o resultado virá, porque essa
é a principal característica da raça Girolando. Além de ser uma grande produtora de leite e animais de muita longevidade, animais que com alta capacidade de adaptação. É isso que a gente enxerga no dia a dia no campo. Leandro, e falando disso, a gente não pode deixar de esclarecer essa questão que o clima hoje está afetando bastante, né? A gente não sabe como se essa questão da falta de chuva, das queimadas, vai se prolongar, mas é uma questão para o produtor já se preocupar. E dentro da raça Girolando a gente tem a característica de termotolerância. O que seria isso, a termotolerância, e como isso pode ajudar o selecionador de Girolando? A termotolerância nada mais é do que a capacidade do animal suportar calor sem perder produção de leite. Em resumo, essa é a termotolerância, né? Os animais têm uma faixa ali de temperatura, numa escala ali, uma relação de temperatura-umidade, que dentro daquela escala, até aquela escala, ele não perde em produção. A partir daquilo ali, o animal começa a perder em função do estresse térmico. O que a gente tem das pesquisas realizadas pela Embrapa Gado de Leite e por diversas outras instituições, que os animais Girolando têm, as vacas Girolando, elas têm maior resistência ao calor. Então, são vacas que, desculpa a expressão que eu vou usar, mas aceita desaforo, né? São vacas mais adaptadas, vacas que conseguem ter um desempenho melhor em situações de estresse térmico. Esse é o grande diferencial. O que eu falo muito, Larissa, é o seguinte: a pecuária nossa no Brasil está mudando muito, né? Cada dia mais o custo de produção está alto, o custo da terra está muito alto, só que a atividade é uma atividade muito rentável, muito lucrativa. Tanto é que a pecuária de leite só aumenta a produção de leite no Brasil ano após ano, porque é uma atividade muito rentável. Só que como toda atividade, ela precisa se profissionalizar cada vez mais. E nós estamos vivendo um momento no Brasil de profissionalização dos sistemas de produção, justamente buscando otimização de todos os recursos, sejam eles genéticos, financeiros, recursos nutricionais nas fazendas, justamente para buscar a máxima eficiência na produção de leite. E isso a vaca Girolando, ela vem se provando. Todos os dias nós temos notícias de novos sistemas de produção, de compost barn, de freestyle sendo criados. Muitos deles com a presença da vaca Girolando naquele sistema, com excelentes resultados. Por quê? Você tem produção, você tem longevidade, você tem capacidade de adaptação, porque querendo ou não, é uma característica importante em qualquer tipo de sistema, né? E, acima de tudo, você tem um retorno financeiro excelente. Então, a raça Girolando, nessas situações, ela vem se provando dia após dia. É isso aí, a raça Girolando vai ajudar, independente da região do Brasil, né? Mas tem que tecnificar, não pode ficar aí vivendo uma pecuária do passado, não, gente. E vocês conseguem todas essas informações. Nossos técnicos estão aqui para ajudar. E também hoje no Brasil, o Emater, Epamig, né? Tem muitas entidades que estão aí ajudando o produtor. Muito obrigado, Leandro. Obrigado a você. As estrelas da segunda edição da Expo Leite, que acontece em Uberaba, Minas Gerais, já estão no Parque Fernando Costa. Os animais Girolando concorrerão em julgamento e também torneio leiteiro. O evento vai de 21 a 25 de outubro e você vai poder conferir tudo pelas nossas redes sociais. E nós temos recebido algumas perguntas de pessoas interessadas na nossa vaquinha Girolando. O Alberto Magno Ferreira nos pergunta onde ele pode encontrar um exemplar desse. Alberto, você encontra na nossa grife Girolando. É só entrar em contato pelo e-mail grife@girolando.com.br ou ligar direto na associação 34 3331 6000. E esta semana tem estreia do novo episódio do Girolando Podcast. Confira quem é nosso entrevistado. Esse agradecimento ao produtor rural, principalmente ao produtor de leite, que traz alimento para a mesa, né, de todas as famílias de manhã cedo, né, poder estar em casa e tomar um leite com os filhos, para mim uma dádiva, né? Eu tenho 2 filhos em casa que bebem leite todos os dias, mais de uma vez por dia. E eles gostam muito. Então, a gente deve isso ao produtor de leite, né, que está todos os dias investindo, né, muitas das vezes com alguns contratempos que às vezes desestimulam, mas ele é batalhador, ele é resiliente.
Meu agradecimento em nome da Behring a todo produtor de leite pela resiliência e a Girolando por estar aí abraçado com esse produtor, buscando sempre o desempenho dessa pecuária leiteira no Brasil. Encerramos assim mais um Giro News e você aproveita para compartilhar os nossos conteúdos. Se não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva. E também, se quer receber as nossas notícias em primeira mão, clique no link que aparece aqui na descrição desse vídeo. E se tem dúvidas sobre a pecuária leiteira, deixe aqui nos comentários ou envie para o e-mail que aparece na tela que nós vamos responder. Até a próxima semana!